Oi, pessoal! Eu vou tirar a máscara, porque agora eu vou dar aula pra vocês. Eu tô aqui em casa, tô segura, tá? Essa, então, é a nossa aula 8. Como construir gráficos de funções trigonométricas. Vamos ver como a gente faz? Na aula anterior, eu mostrei para vocês, através de um software, o GeoGebra, o que acontece com a função seno e com a função cosseno quando a gente vai mexendo nela, né? Quando a gente vai multiplicando por alguns valores. Então, eu vou fazer aqui na lousa para vocês verem como é construir esse gráfico, se a gente não tiver o software, beleza? Vamos lá? Então, a ideia é fazer o seguinte, tá? Primeiro, vamos pensar como é a cara da função seno. A função seno de x, a gente pode ter alguma coisa somando ela, alguma coisa multiplicando, ou no x a gente pode ter alguma coisa multiplicando ou somando, certo? O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai ver uma situação aqui, ó, o exemplo A, que é f de x igual 2 vezes o seno de x. Então, o que está acontecendo com a função seno? A gente está multiplicando a função por 2. Anteriormente, quando vocês iam construir gráfico, a gente combinava de fazer uma tabela, atribuir alguns valores para x e calcular o y. Aqui a gente vai usar a mesma ideia, tá? Só que essa tabela, ela vai ter 3 colunas. Por quê? Uma para o x, uma para o seno de x, para a gente não esquecer quem são os valores do seno, e uma, então, para a função que a gente está querendo calcular, tá bom? Então, quais são os valores do x que eu vou atribuir aqui para minha função, para poder calcular? Bom, os valores, vamos pegar aqueles que têm os valores de seno mais fáceis, né? Como aqueles valores das medidas do arco que separam, dividem o ciclo trigonométrico em quadrantes, tá? Eu já falei isso também na aula anterior, tá bom? Quem tiver dúvida, assiste o vídeo anterior, tá? Então, aqui para o x, os valores que eu vou atribuir são 0, π sobre 2, que é o mesmo que 90 graus, π, que é o mesmo que 180 graus, 3π sobre 2, que é 270 graus, e 2π, tá? Repara que aqui no gráfico, desenho do gráfico, eu já até posicionei esses valores aqui, tá bom? Então, vamos relembrar o seno desses arcos. Quanto é o seno de 0? É 0. O seno de π sobre 2? 1. O seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 2π tem que ser igual ao seno de 0, né? Porque chegou no mesmo lugar. Então, ele é 0, tá? Então, aqui, com esse x e com esse seno, a gente consegue construir o gráfico da nossa função seno de x. Eu vou construir o gráfico aqui para a gente poder comparar, tá bom? Então, o primeiro ponto, 0, 0. O segundo ponto, π sobre 2 e 1. Então, aqui eu vou no π sobre 2 e subo uma unidade em y. O terceiro ponto, π e 0. π e 0. O quarto ponto, 3π sobre 2 e menos 1. E o último ponto, 2π e 0. Então, a gente sabe que o gráfico de uma função trigonométrica é uma onda, então, na hora de ligar os pontos, faz a onda, tá? Então,
Feito aqui, então esse é o gráfico da nossa função seno de x, tá? Como a gente vai fazer então ali para a função 2 seno de x? O 2, ele está multiplicando a função seno. A função seno não é essa daqui? Então, eu vou multiplicar esses valores aqui por 2, tá? Vamos fazer direto? Então, 2 vezes 0, quanto é que vai dar? 0. 2 vezes, a função seno aqui no caso é 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, de novo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1. Ó, esse daqui eu vou copiar para mostrar para vocês. A gente multiplica os números, né? 2 vezes 1 dá 2. Aí aqui é positivo, mas com menos fica menos, tá? E 2 vezes 0, 0. Então, agora a gente tem aqui os valores do x, que são os mesmos, e os valores do y. Então, vamos localizar esses pontos no gráfico, tá? O primeiro ponto que a gente vai olhar, 0 e 0. O segundo ponto é π sobre 2 e 2. Então, eu venho aqui no π sobre 2 e vou subir 2 unidades. O outro ponto aqui, π e 0. Depois, 3π sobre 2 e menos 2. E o último ponto, 2π e 0. Então, o que a gente vai fazer? Já sabemos que o gráfico é de ondas, liga os pontos fazendo onda. Então, sobe, desce, tá? Então, esse gráfico aqui vermelhinho, ele é o gráfico da função 2 seno de x, tá? Eu vou escrever aqui período, imagem e amplitude da função 2 seno de x, tá? Então, qual é o período? Ou seja, de quanto em quanto repete o gráfico da função? Sobe a montanha, desce o buracão, sobe o buracão. Quando chega aqui, o que vai acontecer? Ele vai continuar, não vai? A se repetir. Então, o período é 2π. Qual vai ser a imagem? Ou seja, quais os valores de y que eu estou usando ali para desenhar? Então, o menor valor é o menos 2, o maior é 2. Então, a imagem é o intervalo de menos 2 até o 2. E a amplitude, nesse caso, é 2. Beleza? Esse é o nosso primeiro exemplo. Agora, a gente vai partir para o segundo exemplo, tá bom? O segundo exemplo, ele é f de x igual a seno de 2x. Olha o que está acontecendo. A gente não tem um número multiplicando a função seno. A gente tem um número multiplicando o x. Então, vai mudar aí, né? Por quê? Quando a gente multiplica a função seno, a gente constrói uma tabela, né? Com o x, com o seno e multiplica, então, a função. Mas, nesse caso, a gente está multiplicando x. Então, eu vou construir aqui uma tabela com uma coluna de x, uma coluna com o 2x e uma coluna com a função, né, que eu estou calculando, tá? O que vocês têm que guardar bem? Quando a gente vai atribuir os valores aqui para x, né, esses valores aqui que a gente vai acostumar com eles, na hora de atribuir, quando for dessa forma, a gente não vai atribuir para x. A gente vai atribuir para aquilo que tiver aqui. Como é 2x, então copio 2x e atribui os valores, tá? E assim, o 2x não é 0 aqui nesse caso? Então, quanto que é o seno de 0? Seno de 0 é 0. O 2x, ele é π sobre 2. Então, troca aqui por π sobre 2. Quanto que vai ser o seno de π sobre 2? 1. O 2x, agora aqui, ele é π. Então, troca aqui por π. Quanto que é o seno de π? 0.
2x por 3π sobre 2. Quanto que vai ser, então, o seno de 3π sobre 2? Menos 1. E, né, por último ali, 2π vai ficar 0. Então, vocês reparem que os valores do seno aqui, eles não mudaram, tá? Por que que não mudou? Porque ali a gente não está multiplicando a função seno. A gente está multiplicando o x. Então, quem vai alterar é o x, tá? Então, bateu o olho aqui, viu? Tá mudando, tem alguma coisa ali com o x? Bom, tem que pensar. Ah, quem vai mudar é o x, beleza? Então, vamos ver aqui o que que vai acontecer. Eu não estou aqui multiplicando o x por 2. Para eu poder encontrar o meu y, o que que eu vou fazer com cada um desses valores? Em vez de multiplicar, eu vou fazer a operação inversa. Eu vou dividir por 2, tá? Então, aqui, 0 dividido por 2 é 0. Agora, π sobre 2 dividido por 2. Ó, é isso aqui, ó. Π sobre 2, pode fazer assim, né? Dividido por 2. Coloca um embaixo quando não tem nada e faz o quê? Barriguinha, barrigão. Então, vai ficar π sobre 4. Então, aqui é π sobre 4. Π dividido por 2, então vai ficar π sobre 2. 3π sobre 2 dividido por 2, se fosse aqui, né? 3π sobre 2 dividido por 2, então ficaria 3π sobre 4. E 2π dividido por 2, tem 2π, vou dividir por 2, vai dar 1π. Não precisa pôr 1, tá? Então, viram o que aconteceu? A gente tem algo multiplicando ali no x, então quem vai alterar é o nosso x, tá? Então, agora, na hora que a gente for construir o gráfico, eu vou construir o gráfico da função seno só para a gente poder comparar, tá? Que é igual a esse aqui, ó, o gráfico da nossa função seno. Só para a gente poder comparar, vocês já estão cansados de saber como faz o gráfico da função seno. Se não estão cansados, deveriam estar cansados de saber. Essa é a função seno de x. Como que eu vou encontrar, então, os valores ali para colocar no gráfico? Bom, 0 e 0. Tranquilo. Só que aqui é π sobre 4 e 1. Onde que está o π sobre 4? Ele é a metade aqui, ó, do π sobre 2. Então, aqui é o π sobre 4, tá? Então, π sobre 4 e 1. Próximo valor, π sobre 2 e 0. π sobre 2 e 0. Depois, 3π sobre 4 e menos 1. Onde está o 3π sobre 4? Ele está aqui no meio, ó. 3π sobre 4 e menos 1. E por último, π e 0. Então, olha o que vai acontecer com o gráfico da função. A gente sabe que é um gráfico de ondas. Então, só ligando aqui, né? A gente poderia continuar, né? Se quisesse, ó. Poderia continuar esse gráfico aqui. O que acontece com essa função aqui, né? Qual que vai ser o período dessa função? De quanto em quanto vai repetir o gráfico dessa função? Bom, sobe, desce, desce, sobe. Quando chega aqui, começa a se repetir. Então, o período, ele é π. Qual vai ser a imagem? Os valores de y que a gente está usando? Do menos 1 até 1. E a amplitude vai ser 1, tá? Lembra, a função seno, o período é 2π, a imagem é do menos 1 até 1 e a amplitude é 1. Nesse aqui que a gente fez, quando está multiplicando a função, quem que altera? A imagem e a amplitude. O período não altera. Agora, quando a gente está multiplicando x, quem que vai alterar? O período altera,
Porém, a imagem e a amplitude não alteram, tá bom? Vamos... Dando continuidade, então, aqui, agora a gente vai fazer esse outro exemplo. F de x igual a seno de x sobre 2. Então, da mesma forma aqui, né, que a gente atribuiu os valores para aquilo que está ali no seno, então eu vou fazer isso também, tá? Então, aqui eu vou colocar, vou até fazer de azul, ó, vou colocar o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π, tá? Então, o valor ali do seno, ele vai mudar? Não, porque não tem nada multiplicando aqui o seno, né? Então, a gente já pode colocar direto os valores do seno, que é 0, 1, 0, menos 1 e 0, beleza? Como que a gente vai calcular o x? Lembra que eu falei que aqui, ó, o 2 ele estava multiplicando x? Para poder encontrar esses valores, eu fiz a operação inversa, eu fiz a divisão. Aqui, o 2, ele está dividindo. Então, o que eu vou ter que fazer desse lado? Multiplicar por 2, tá? Então, pega cada um desses valores e multiplica por 2. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes π sobre 2. Ó, vamos fazer a conta aqui no canto. 2 vezes π sobre 2. O que dá para fazer? Corto 2 de cima com 2 de baixo. O que sobrou? Só o π, né? Então, aqui é π. π vezes 2. Quanto que vai dar? 2π. 3π sobre 2 vezes 2, ó. 3π sobre 2 vezes 2. Corta também o 2 de cima com o 2 de baixo, o que sobrou? 3π. E por último, 2π vezes 2. Vai dar 4π. Você viu que interessante, né? Aqui multiplicava, a gente dividia. Aqui, dividir, a gente multiplicou, tá? Então, vamos construir o gráfico dessa função. De novo, eu vou colocar aqui o gráfico da função seno de x comum, que a gente já conhece, só para poder comparar, tá bom? Tá vendo? Ó, eu sei, é de cor, tenho certeza que vocês também sabem de cor esse gráfico. Então, esse daqui é o gráfico da nossa função seno de x. Como vai ficar o gráfico da função seno de x sobre 2? Bom, olha lá para aquilo que está em vermelhinho, né? Então, 0 e 0, π e 1. O π tá aqui, ó. Π sobre 2 a gente vai usar? Não tem aqui, né? Vem no π, ó. π e 1. Depois, quem que vem? 2π e 0. Então, aqui não vai usar, hein? Cuidado. 2π e 0. Como eu vou encontrar o 3π? Cuidado, porque aqui, ó, eu não posso colocar esse espaço e colocar o 3. Tá vendo que aqui a medida de 1π é isso? Então, 1π, 2π, 3π. Então, aqui tem que ser o 3π. E onde vai ficar o 4π? Mesma medida, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4π tem que ficar aqui. Tá? Cuidado com a escala. Então, o próximo valor, 3π e menos 1. E por último, 4π e 0. Então, a gente já sabe que é um gráfico de ondas, né? Ficou dessa forma aqui. Então, esse é o gráfico da função seno de x sobre 2. Tá? Aqui eu não escrevi que era seno de 2x.
Vamos escrever aqui. Quem que vai ser o período dessa função vermelhinha aqui, ó? De quanto em quanto repete o desenho do gráfico. Sobe montanha, desce o buracão, sobe o buracão. Quando chega aqui no 4π, o que vai acontecer? Tudo de novo. Então, o período é 4π. A imagem mantém do -1 até o 1. E a amplitude é 1, tá? Então, o que eu quero conversar com vocês aqui sobre esses três gráficos? Lembrando que a função seno de x, ela pode variar de várias formas. A gente pode ter um número somando ou um número multiplicando o seno, né? Ou então, lá no x, eu posso ter um número multiplicando ou somando. Quais são as situações que a gente vai ver por enquanto? Um número multiplicando a função ou um número multiplicando o x, tá? O a e d, por enquanto, a gente não vai mexer com eles, certo? Então, quando eu tiver um número multiplicando a função, quem que vai alterar? O y, tá? O x, ele vai permanecer o mesmo. Se eu altero o y, então eu estou fazendo assim com o gráfico da minha função, né? Estou alongando o gráfico da minha função, estou esticando o gráfico da minha função. Então, a imagem e a amplitude vai alterar. O período permanece o mesmo, beleza? Agora, se eu tiver um caso que eu estou trabalhando aqui, mudando, alterando o x da minha função, então no gráfico quem vai se alterar é o x. Ele vai também esticar ou comprimir, tá? Então, se eu altero x, eu altero o período, tá? A imagem, ela mantém da mesma forma, certo? Então, gente, essa foi a aula de hoje. É só uma complementação da aula anterior, que eu fiz tudo no computador. Agora aqui eu fiz construindo para vocês verem, tá? E o desafio que eu vou deixar para vocês é fazer esses três exemplos aqui, tá bom? Tire um print da tela e façam esses três exemplos. 2 vezes cosseno de x, cosseno de 2x e cosseno de x sobre 2. São parecidos com esses, né? Só que em vez de seno é cosseno. Então, o desafio que eu vou deixar para vocês é resolver esses três exemplos, tá? Quem conseguir resolver esses três exemplos, faz no caderno, né? Tira uma foto e me envia, tá? Então, essa é a surpresa do vídeo, certo? E, então, agora é com vocês. Encerro aqui o vídeo. Não se esqueçam de curtir o meu vídeo, né? Se inscrever no meu canal, tá? E não se esqueçam de que é importante que fiquem em casa. E se for sair, vocês já sabem, né? Usem máscara. Beijo, gente. Tchau, tchau.